Bom, nessa aula eu vou falar sobre assinaturas digitais e gerenciamento de chaves. Para você que está chegando aqui agora, eu estou postando aqui no meu canal no YouTube algumas aulas de uma disciplina que eu ensino lá na PUC Goiás sobre segurança de sistemas. Então, já foram postadas aulas sobre criptografia simétrica, criptografia assimétrica e funções de hash. E o assunto dessa aula é esse aí, assinaturas digitais e gerenciamento de chaves. Então, vamos lá? Então, normalmente, qual que é o uso que se faz das assinaturas digitais? A primeira coisa que eu preciso ter em mente é qual que é o objetivo. Então, normalmente, quando você assina um documento digitalmente, o objetivo são dois, né? Então, o primeiro é a questão da autenticidade do documento, ou seja, é aquela garantia que aquele documento assinado digitalmente, ele está íntegro, ou seja, ele não foi alterado. E o segundo objetivo seria a identificação segura do remetente. E onde que eu posso normalmente usar as assinaturas digitais? Normalmente, os dois usos mais comuns são assinaturas de documentos eletrônicos, como, por exemplo, petições enviadas pelo Poder Judiciário, ou muitas vezes, assim, exames médicos, né? Quando muitas vezes você vai ao laboratório, faz um exame médico e consulta aquele exame pela internet, mas que para que seja válido, ele precisa estar assinado digitalmente. E um segundo uso das assinaturas digitais muito comuns e a assinatura de sites, né? Então, normalmente, aqueles sites que você acessa via HTTPS, eles fazem uso dessa assinatura digital para prover segurança para quem acessar aquele site, que aquele site ele não foi alterado e que também a identidade do dono do site ela é garantida, como por exemplo um banco ou uma loja de um site de e-commerce ou até mesmo um site da sua operadora de cartão de crédito. E quais que são os componentes das assinaturas digitais? Então, alguns deles já foram vistos em conteúdos anteriores, que são esses aqui, ó. Um par de chaves, né, sendo uma chave pública e uma outra chave privada. Uma função de hash, né, que eu vou mostrar daqui a pouco onde que essa função de hash vai ser utilizada. Um algoritmo para cifração no transmissor e decifração no receptor. E uma autoridade certificadora. O que é essa autoridade certificadora? É justamente uma autoridade, uma organização que vai emitir esse par de chaves para o remetente da assinatura e é justamente essa autoridade certificadora que vai garantir que a pessoa ou organização ou empresa que assinou aquele documento digital é ele mesmo, tá? Então, em resumo, a autoridade certificadora, ela concede o par de chaves públicas para alguma entidade para que ela possa provar que ela é ela mesma. Então, simples assim? Simples assim. Como que funciona normalmente essas assinaturas digitais? Então, tá aqui nessa figura todos aqueles elementos que eu acabei de mencionar. Então, aqui eu tenho o certificado, o certificado digital. E o que faz parte do certificado digital? O primeiro elemento é a identidade do dono do certificado, que inclui o nome da pessoa, se for pessoa física, ou da empresa, se for pessoa jurídica, e principalmente o CPF ou CNPJ. Um outro elemento obrigatório do certificado é a chave pública do dono do certificado. Né? Então, o que é essa chave pública? Ela acompanha a assinatura e, como o próprio nome diz, ela é uma chave pública, né? Que ela é de conhecimento de todos. E, por fim, a informação da autoridade certificadora, ou seja, é a identificação de quem que emitiu aquele certificado para aquela pessoa ou para aquela empresa, como por exemplo a VeriSign ou a CertiSign ou várias outras autoridades certificadoras que emitem certificados.
Então, esse conjunto aqui, ele vai formar o certificado de alguma entidade que, por enquanto, ela ainda não está assinado. E aí, como que normalmente essas assinaturas elas são enviadas? Então, o primeiro passo é pegar esse certificado e aplicar sobre ele uma função de hash, né? Uma das funções de hash já estudadas em aulas anteriores, sendo a mais comum o SHA 256. Por que o SHA 256? Porque, conforme nós já vimos na aula anterior, quem não assistiu a aula, tem aqui no meu canal do YouTube, onde justamente é um algoritmo de hash que oferece um alto nível de segurança e de confiabilidade por ter alta resistência à colisão. Então, de posse desse hash do certificado, qual que é a segunda etapa? Aí você usa um algoritmo de criptografia, normalmente usa-se ou o RSA ou o SC, né, que são as curvas elípticas, para criptografar esse hash usando a chave privada do dono do certificado. Tá? Então, normalmente, o que é feito com esse hash criptografado? Ele é anexado ao certificado e quando ele é anexado, a gente diz que esse é um certificado assinado. E aí, esse certificado ele é enviado para quem? Junto com o documento, ou junto com o site, ou com aquela entidade que esteja fazendo uso da assinatura digital. Quando esse certificado chega no receptor, qual que é o procedimento que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é recalcular o hash do certificado, que é transmitido em texto aberto, né? Então, usando o mesmo algoritmo que foi usado no transmissor. E aquele certificado assinado, ele vai ser decifrado usando esta chave pública que acompanha o certificado, de tal forma a obter o hash originalmente calculado no transmissor. E aí, como que eu sei que essa assinatura ela é válida? Ora, existe um processo de comparação, né? Ele vai comparar o hash calculado no receptor com o hash decriptografado que foi enviado. Se forem iguais, isso quer dizer que aquela assinatura do certificado é válida. Caso contrário, aquele é um certificado inválido, né? Então, esse é o procedimento que se usa para poder autenticar, por exemplo, sites ou qualquer outro entidade que faça uso de certificados. E normalmente quem que faz essa verificação, por exemplo, em sites? O navegador de internet, né? Chrome, Edge, Firefox ou qualquer outro navegador de internet que o usuário esteja fazendo uso. Normalmente, o certificado de chave pública, eles usam um padrão que ele é aceito universalmente, que é o padrão X.509, onde ele vai definir toda uma infraestrutura hierárquica de chaves públicas, mas essa infraestrutura eu vou explicar na próxima aula. E os principais usos do certificado de chave pública são esses aqui, ó. O VPN, né? O VPN através de um protocolo chamado IPsec, né? Que é uma extensão do protocolo IP versão 4. Um parzinho de protocolos SSL/TLS. E quem que usa SSL/TLS? É o nosso HTTPS, né? Que é largamente utilizado por vários sites na internet. E também o S/MIME, né? Que é utilizado pelo PGP. O que é o PGP? É um protocolo de e-mail seguro, né? Então perceba que o uso desses certificados é largamente utilizado. E quem mais que usa isso aí? Por exemplo, assinaturas de documentos eletrônicos, por exemplo, do Poder Judiciário do Projude, muitas vezes assim, documentos enviados de prestação de contas tributária para as secretarias da Fazenda, através de um arquivo chamado SPED fiscal, também todos eles têm que estar devidamente assinados, com chaves devidamente certificadas. Então, ele é um sistema que, de fato, ele é bastante utilizado. Então, aqui para entender como que funciona essa questão do certificado, eu acessei aqui o site da PUC Goiás, que percebam que ele está usando aqui o HTTPS para
garantir a segurança do acesso ao site, né? Como é que eu sei que realmente ele está seguro? Aqui está aqui o nosso cadeadozinho. Ao clicar no cadeado, nós vamos observar aqui que esse é um certificado válido. E ao clicar aqui no certificado, perceba que ele vai me fornecer outras informações sobre esse certificado. A primeira delas é aqui, ó, para quem que foi emitido o certificado, né, o domínio pucgoias.edu.br, quem que emitiu o certificado, que no caso aqui é a Global Sign, então ela que é a autoridade certificadora que emitiu esse certificado para pucgoias.edu.br, e aqui embaixo o prazo de validade. Quando eu clico aqui em detalhes, eu vou acessar outras informações também muito importantes sobre esse certificado. A primeira delas é a versão e o número de série, né? Outras informações importantes aqui, ó. Né, eu acabei de explicar que na hora de assinar o certificado, a primeira etapa é usar um algoritmo de hash para calcular o hash do certificado. Então, nesse caso aqui, ó, o algoritmo utilizado foi o SHA-256. E aqui em cima, ó, ele me dá a informação completa, né? Que após calcular o hash, nós vimos que eu preciso usar uma criptografia assimétrica. E aqui no caso, o algoritmo de criptografia assimétrica utilizado foi o RSA. Aqui outras informações que nós já vimos lá atrás, né? Que é o emissor, o prazo de validade, o requerente, vendo pucgoias.edu.br. E aqui, ó, aquela informação que nós vimos que faz parte do certificado, que é a chave pública. Então, nesse caso aqui, ele está usando uma chave pública de 2048 bits, né? E qual que é essa chave? É essa sequência que está aqui embaixo, que está, nesse caso aqui, está em hexadecimal. Se eu quiser copiar essa chave pública, é só clicar aqui embaixo, né? Na hora que clica, ele vai cair no assistente de exportação do certificado, né? Se você quiser guardar esse certificado para uso futuro, é só fazer a exportação. Nesse caso aqui, nós não vamos fazer isso aí. E aqui embaixo, aqui na hora que eu clico aqui em caminho de certificação, olha só o que ele vai me dar. Ele vai me dar toda a hierarquia da infraestrutura de chave públicas utilizada por esse certificado, né? Então, o nível raiz, né, que é aqui é a Global Sign, um nível intermediário, que quem emitiu o certificado, a autoridade certificadora também é o Global Sign, né? Nem sempre precisa ser o mesmo, mas nesse caso aqui é o mesmo. E aqui o dono do certificado. Vamos dar uma olhada num segundo certificado, só para vocês verem algumas diferenças, né? Então, aqui eu tenho o site do Google, que também é HTTPS, então vamos clicar aqui no cadeado para vocês observarem o certificado, tá vendo? Então, na hora que eu clico aqui no certificado, eu vou ter informações semelhantes ao que eu tinha lá no outro certificado da PUC, né? No caso aqui, ele foi emitido por uma outra autoridade certificadora diferente da que foi utilizada para a PUC. Mas na hora que eu clico aqui nos detalhes, olha só o que eu vou encontrar aqui, ó. Ele está usando aqui o SHA como algoritmo de hash, mas lá embaixo, ó, a minha chave pública, ela já não é mais uma chave pública de 2048 bits. Aí, essa aqui ela tem apenas 256 bits. Aí a pergunta é, essa chave, por ser menor, ela é mais insegura? Não necessariamente, porque olha essa sigla que está aparecendo aqui, que é o SCC, que é que na verdade o que ele está fazendo, ele está usando o RSA com o uso das curvas elípticas, que na verdade ele é muito mais seguro do que você usar apenas o RSA. Então perceba que é o seguinte, na hora que ele faz a criptografia do certificado, ele tem duas opções. Ou ele usa apenas o RSA, ou usa, como caso aqui do Google, as curvas elípticas, tá bom? Se eu clicar aqui no caminho de certificação, eu também vou encontrar toda a infraestrutura de chave pública, tá vendo? Então, lá no nível raiz, da mesma forma que a PUC, eu tenho a Global Sign, mas nos níveis mais abaixo, eu já tenho outra autoridade certificadora, que é essa daqui, que é a GTS, tá vendo? E aqui no nível mais abaixo, eu tenho o domínio
google.com. Bom, então é isso aí que eu queria falar sobre essa questão de certificado digital. Nós vamos falar agora sobre envelopes digitais. Vou falar agora de um problema que normalmente ele ocorre, né, quando eu vou utilizar chaves simétricas para comunicação remota, né? Então, que é justamente isso aí que nós estamos falando. Como que eu faço para fazer troca de chaves simétricas utilizando da chave pública? Então, normalmente, quando você tem às vezes uma comunicação remota, por exemplo, uma entidade está numa cidade, uma outra entidade está em outra cidade, se for utilizar criptografia simétrica, qual que é a grande dificuldade que normalmente acontece? Justamente a dificuldade das duas entidades se encontrarem para fazer a troca da chave que é usado na criptografia e posteriormente na decriptografia. Então, para resolver essa limitação, eu vou mostrar para vocês uma técnica que é muito utilizada, que é justamente essa daí. O uso da criptografia de chave pública para criptografar as chaves simétricas. E qual que é o objetivo disso aí? Justamente esse aqui, ó, proteger o envio de uma chave simétrica para uma outra entidade que se localiza numa localização diferente. Então, isso é o que a gente chama de envelopes digitais. Então, a analogia do envelope digital, ele é semelhante a um envelope selado que contém uma carta no seu interior não assinada. Então, a partir do momento que você sela, somente quem for autorizado irá poder acessar o conteúdo daquela carta que está dentro do envelope. Então, por isso mesmo esse termo envelope digital. E como que funciona esse envelope digital? Então, normalmente, olha só como que é feito. Então, aqui eu tenho, normalmente, uma mensagem que se deseja enviar por um canal seguro, né? Então, aqui eu tenho a mensagem em texto aberto. E, normalmente, mensagens enviadas na internet, muitas vezes ela tem um tamanho muito grande. E aí, mensagens grandes, já foi visto em aulas anteriores que o tipo de criptografia mais adequada é a criptografia simétrica, por ter menor consumo computacional. E aí, então, normalmente, como que se faz? Ó, então, o transmissor, ele pega essa mensagem e vai criptografar usando uma chave simétrica gerada aleatoriamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que se esse transmissor precisar enviar mais de uma mensagem para o receptor, cada mensagem será criptografada com uma chave simétrica diferente. E por que isso é feito? É para aumentar mais ainda o nível de segurança. Então, o transmissor gera uma chave simétrica aleatória, utiliza algum algoritmo de criptografia para criptografar essa mensagem, gerando uma mensagem cifrada que é enviada remotamente, por exemplo, pela internet. Mas é a grande pergunta o seguinte: se essa aqui é uma chave simétrica gerada aleatoriamente, como que o receptor vai decriptografar essa mensagem se ele não tem conhecimento da chave? Aí é que vem a segunda etapa do nosso envelope. Tá? Então, essa chave aqui, normalmente, é uma mensagem de tamanho pequeno. Então, o que eu posso fazer com ela? Criptografa ela com a chave pública do destinatário. Então, nesse caso aqui, a criptografia de chave pública ela é adequada para realizar essa operação. Por quê? Porque a chave é muito pequena, a criptografia de chave pública ela demanda um alto poder computacional, então ela só vai ser adequada para criptografar mensagens pequenas. Então, o que é feito? Então, pega-se a mensagem simétrica gerada aleatoriamente no transmissor e criptografa ela com a chave pública do destinatário da mensagem e anexa esses dois elementos, a mensagem cifrada com a chave simétrica e a chave simétrica criptografada com a chave pública do destinatário e coloca isso tudo para formar o nosso envelope digital. Quando esse envelope digital chega no receptor, como que ele vai proceder? A primeira coisa que ele vai ter que fazer, o que é? É decriptografar esta chave simétrica com a sua chave privada, né? Que é a única chave que será
capaz de decriptografar corretamente a chave simétrica. E aí, de posse da chave simétrica aleatória, aí sim ele vai lá, utiliza o mesmo algoritmo de criptografia usado lá no transmissor para decifrar a mensagem criptografada para obter a mensagem original. Então, percebam que aqui, ó, o envio de mensagens remotas, mensagem de grande tamanho, ela está sendo feita utilizando os dois tipos de criptografia. A criptografia simétrica para criptografar a mensagem e a criptografia assimétrica para criptografar a chave simétrica utilizada na criptografia da mensagem. E dessa forma, pode-se explorar todos os pontos positivos dos dois tipos de criptografia e esse sistema, de fato, ele é muito utilizado. Esse mecanismo aí, em conjunto com os certificados digitais, é o sistema que é utilizado muitas vezes para você transmitir, por exemplo, um site na internet. Ok? Pessoal, então com isso eu concluo o nosso estudo sobre ferramentas criptográficas, né? Na nossa próxima aula, eu vou falar sobre certificados e infraestrutura de chaves públicas no Brasil e vou explicar como que isso aí funciona, quais os níveis da hierarquia e como funciona essa questão da emissão de certificados. Então, eu agradeço a vocês por terem assistido essa aula e tenham todos um excelente dia e até a próxima.